Olá, bem-vindos para mais um vídeo dessa série sobre cidadania italiana e dando sequência aí na parte de documentação, documentos. Eu resolvi fazer um vídeo hoje falando sobre um dos documentos que eu considero muito importante, não só porque eu sou uma pessoa que gosta muito de dirigir, mas porque pode ser útil aqui, mesmo que você não tenha carro, é muito fácil e muito barato alugar carro aqui na Itália. Então eu acho que a patente de guida é um dos documentos muito importantes que quem vem morar aqui, tem que fazer ou converter a ida brasileira. Então hoje vamos falar sobre isso. E como vocês viram aí pelo título, CNH versus patente de guida, na verdade não é um versus, é a mesma coisa. As duas significam permissão para dirigir, cada uma no seu país, a CNH no Brasil e a patente de guida aqui na Itália. Então hoje eu vou explicar tudo sobre a patente de guida e eu acho que vai ser um dos vídeos mais completinhos sobre o assunto, porque eu pesquisei aí, fiz várias pesquisas para trazer informação bem certinha para vocês e acabei pesquisando outros vídeos e encontrei alguns vídeos que falam sobre, mas nenhum tão completo. Eu vou falar sobre 4 coisas aqui hoje. Primeiro, a CNH para turistas, quem vem como turista para a Itália, se pode usar a CNH ou não. O segundo, para quem vem e se torna residente, se pode usar a CNH e por quanto tempo pode usar a CNH. Terceiro, como fazer a conversão da CNH para a patente de guida. E por último, quem aí vai começar do zero, Nunca teve a CNH ou teve, mas não conseguiu converter antes do tempo máximo, que tu tem para fazer essa conversão. Quanto custa e como funciona para fazer a patente de guida do zero. Então, por isso que eu falei, vai ser um vídeo bem completinho, vou abordar todos esses temas, espero que não fique um vídeo muito longo. E então era isso, fica aí comigo, que depois da vinheta vamos falar sobre esse assunto. Então, graças a um acordo aí entre Brasil e Itália, é possível usar a CNH aqui na Itália, assim como é possível usar a patente de guida no Brasil. Esse acordo, a Circolare 277 de 8 de janeiro de 2018, tem aí uma validade, essa Circolare vai valer até 2023, mas eu acredito que eles vão renovar depois, porque, não sei, ao meu ver tem dado super certo. Então, se você quer entender bem essa circular, ela tem 10 páginas, todas em italiano, obviamente. Eu posso deixar, de repente, o link dela aqui na descrição. Mas sem mais delongas, vamos aí aos assuntos que eu falei inicialmente, que eu vou abordar nesse vídeo. O primeiro deles como turista. Turistas brasileiros podem usar a Carteira Nacional de Habilitação aqui na Itália? Sim, podem. Só tem um pequeno detalhe, você não pode simplesmente vir com a sua CNH e querer usar ela aqui, e querer alugar carro e tudo mais, você vai ter problema. Você precisa de uma dessas duas coisas, ou uma tradução juramentada da sua CNH para o italiano, ou a segunda, que é a PID, Permissão Internacional para Dirigir. Eu aconselho a PID. Por quê? A PID ela é aceita em todos os países que fazem parte da Convenção de Viena e atualmente são mais de 70 países. Então por isso eu já acho que é super válido fazer a PID, porque se você fizer a tradução juramentada da sua CNH, você vai fazer ela para o italiano e consequentemente você só vai usar ela aqui na Itália. Já se você fizer a PID, você vai poder usar ela em vários outros países, A PID ela é um documento, eu tenho uma, peraí que eu vou pegar. Então, essa é a PID, ela é uma espécie de livrinho, E é convertida aí para várias línguas, se eu não me engano, espanhol, inglês, não sei todas, mas eu sei que são várias línguas. E ela tem uma validade de 3 anos ou a data de validade da sua habilitação. Então, depende o que vence primeiro, Se a sua habilitação tem uma validade de mais de 3 anos, a PID vai ter 3 anos de validade. Se a sua habilitação tem uma validade aí com menos de 3 anos já, a PID vai valer dessa data, A validade vai ser essa data da sua habilitação. Então, eu acho que vale muito mais a pena fazer a PID ao invés da tradução juramentada por essa questão, pela validade, por você poder usar em mais países. A única coisa ruim que eu acho da PID é o preço dela dependendo do estado que você estiver. Por quê? Os preços mudam muito drasticamente de estado para estado aí no Brasil. O mais barato é o Rio Grande do Sul, que é de onde nós viemos. Na época a gente pagou
50 e pouco, agora 2021 o valor já aumentou e eu pesquisei, eu tenho aqui anotadinho. No Rio Grande do Sul custa R$ 63,99, né, para fazer essa conversão. E o mais caro de todos os estados é a Bahia, que custa R$ 341,78. Então, como vocês viram aí, né, o valor muda bastante de estado para estado, mas eu ainda acho que vale mais a pena fazer a PID do que a tradução. Se você viaja bastante, se vai viajar para outros países, né, aqui da União Europeia, se você vai vir só para a Itália como turista e não tem pretensão de viajar de novo tão cedo, aí tudo bem, a tradução juramentada é uma boa opção. Tá, mas então não estou vindo como turista, estou vindo para fazer a cidadania e vou ficar aqui na Itália um tempo, né? Não tenho certeza ainda de quanto tempo eu vou ficar, se eu vou depois da cidadania mudar para outro país da Europa. Posso usar a minha CNH por quanto tempo? Sim, você pode. Basicamente é a mesma coisa, né, de como turista, você vai precisar ou da tradução juramentada ou da PID, e você tem direito a usar como residente, né, porque a partir do momento que você veio para a Itália para fazer a sua cidadania, você precisa ser residente na Itália. Não vou abordar muito esse assunto aqui, porque eu falei sobre isso nos vídeos anteriores, acho que em praticamente todos, que você é obrigado a declarar a sua residência aqui na Itália. E aí, a partir desse momento, você tem direito a usar a sua CNH por 1 ano. Então, como residente, a partir da data que você fez a residência na Itália, que ela foi confirmada, você pode usar a sua CNH por 1 ano dessa data. Lembrando, sempre com a tradução juramentada ou com a PID. Ok, fiz a cidadania e agora resolvi que vou ficar morando na Itália. O que eu preciso fazer, né? Você vai precisar converter aí a sua habilitação, a sua CNH, para a patente de guida. Como que eu faço isso? Quanto custa? Vou explicar tudo agora. A primeira coisa que você precisa saber é que a conversão significa literalmente trocar. Você vai estar trocando a sua CNH pela patente de guida. Isso significa, inclusive, que eles vão ficar com a sua CNH. E aí, quem pode, então, fazer essa conversão, né? Que documentos precisa, quais as regras mínimas aí? Primeira coisa que você precisa ter é uma CNH válida, com a data de validade ainda, né, valendo. Quando eu fui fazer a minha conversão, eu até não vou entrar muito nesse assunto agora, porque eu já falei sobre isso em outro vídeo, eu não consegui converter por questão de 3 dias, e não foi culpa minha, foi culpa da atendente da autoescola, né, que eu fui fazer essa conversão, que eu pedi ajuda, e ela acabou mandando aí meus documentos 2, 3 dias depois da validade, e eu perdi a minha CNH. Enfim. Não vou falar sobre isso porque é um assunto que me deixa muito brava, mas você precisa ter uma CNH válida. Uma coisa que eu acho bem importante também de falar é que a conversão vai ser feita da categoria A ou B, né, a moto ou um carro. Para quem tem categorias superiores, a A ou B, a do Brasil, vai sim poder fazer a conversão, mas aí tem um pequeno detalhe. Se você quer só fazer a sua conversão para patente de guida, sem fazer aí a prova prática de novo, saiba que a sua CNH, mesmo que seja categoria C, D, enfim, o que for, vai ser convertida para a categoria B. Caso você queira fazer a conversão e manter aí uma categoria superior, né, para dirigir caminhão, enfim, você também vai poder fazer, mas nesse caso você vai ter que fazer as provas práticas aqui na Itália. Então é possível sim, né, manter a categoria fazendo provas ou então reduzir a sua categoria para a categoria B. Além disso, você tem que ter a sua residência aqui na Itália há no máximo 4 anos. Então, se você aí já mora na Itália há mais de 4 anos, você não vai conseguir fazer essa conversão. E você tem que ter também a data da sua primeira habilitação, né, no Brasil, feita no Brasil, antes de ter a sua residência aqui na Itália. Tá, calma aí. Para quem não entendeu, eu vou explicar porque é uma coisa que eu também tinha muita dúvida. Quando eu tive esse problema com a minha habilitação, eu fiquei assim, ó, desesperada, porque eu achei que eu não ia mais conseguir fazer a conversão, né, visto que já tinha passado aí da data de validade dessa minha habilitação, e eu achei que eu ia ter que fazer tudo de novo, né, aqui na Itália, da patente de guida do zero. Porém, não, eu me informei, inclusive liguei para um ufficio de motorizazione civile, fui numa autoescola me informar, e não, você tem que ter feito a sua
primeira habilitação, não a última que você tem, porque a gente sabe, né, que a habilitação ela tem uma validade de 5 anos. Bom, na época que eu fiz, né, a validade da habilitação era 5 anos, então eu já tinha mudado a minha habilitação, acho que uma vez, 2 vezes, acho que 2 vezes até eu tinha mudado a minha habilitação. Mas o que acontece? A minha primeira habilitação é a que vale. Essa data, né, que eles vão analisar é a da sua primeira habilitação. Então, a minha primeira habilitação é lá de 2009. E eu ainda não tenho 4 anos de residência aqui na Itália, eu tenho 2 anos e pouco. Então, eu me formei com o Ufficio di Motorizzazione Civile e eu vou poder voltar para o Brasil esse ano, renovar a minha habilitação no Brasil e depois voltar aqui para a Itália e fazer a conversão, antes de dar 4 anos de residência na Itália, né? Então eu tenho aí menos de 2 anos para fazer isso. Vai dar tempo, a gente pretende ir para o Brasil esse ano, mas enfim, então eu achava que estava tudo perdido e na verdade não. O que vale é a data da sua primeira habilitação, não a data aqui da última que você tem, né? Já renovou aí e não é essa data que vale. Tá, e aí você aí se enquadra, né, dentro de todas essas regrinhas, né? Você tem aí a primeira habilitação feita antes de ter feito a residência aqui na Itália, você tem a residência aqui na Itália há menos de 4 anos, então você está dentro das normas. Como é que você faz para fazer essa conversão? Você vai se dirigir até um Ufficio Motorizzazione Civile, né, da sua comune, ou até uma autoescola, mas não são todas as autoescolas que fazem isso, tá? Quando eu tentei fazer a minha, lá na região da Umbria, eu fiz pela uma autoescola, o que no fim acho que foi ruim, porque se eu tivesse ido talvez direto no Ufficio, teria dado tempo, mas enfim. E aí você vai entregar uma série de documentação. A primeira delas é preencher o formulário T2112, que é este aqui. Além disso, você vai ter que ter aí os comprovantes de pagamento de 2 taxas que você faz pelo correio. Uma delas de 10,20 € e a outra de 32 €. Você também vai ter que levar a sua habilitação, né, válida, com a original com cópia, frente e verso, uma tradução juramentada da sua habilitação. Então, se você está vindo, né, para a Itália fazer o reconhecimento, já venha com uma tradução junto, ou contate uma tradutora juramentada aqui na Itália mesmo, para fazer essa tradução do português para o italiano. 2 fotos formato tessera, que você pode fazer, né, naquelas cabines, enfim, que você encontra na rua ou num negócio que faz fotografia. Um certificado médico emitido por um médico habilitado para isso, junto com uma marca da Bolo de 16 €. Quando eu fiz, eu inclusive acho que eu tenho aqui, sim, eu fiz o certificado médico na própria autoescola, eles têm o médico habilitado lá mesmo, né? Vai fazer aí uma série de perguntas para você, e aí depois ele vai te pedir, você já vai ter que levar, na verdade, uma marca da Bolo, né, de 16 € que ele vai anexar junto com o certificado que ele fez e assinou. E um documento seu italiano. Para quem tem o permesso de soggiorno, precisa do permesso de soggiorno e da carta de identità, tá? Então, não basta ter só o permesso, você vai ter que pegar aí o seu permesso, já ir fazer a sua carta de identità, porque o documento que vai valer é a carta de identità. Foi uma das coisas que eu precisei fazer na época. Eu lembro até que eu estava com medo que não desse tempo, né, do meu permesso ficar pronto, porque depois eu ainda teria que fazer a carta de identità. No fim deu tudo tempo, e o que não deu tempo foi a mulherzinha lá que mandou meus documentos 3 dias depois da data de vencimento dele. Para de botar a culpa na mulher, que chato. A culpa foi da mulher e eu fico muito brava com isso. E aí, quando você entregar toda essa documentação, né, que a pessoa vai aí providenciar a sua conversão, eles vão te entregar uma patente de guida provisória, que você vai poder usar aí né, enquanto não fica pronta a sua patente, que é esta aqui, é um cartãozinho, veio aqui a sua foto, nome, data de nascimento e tudo mais, a categoria dela, né, o número dela e a validade. Na Itália, a validade da patente de guida é 10 anos. E aqui atrás tem a categoria dela. Nesse caso, o Pedro pode dirigir o AM, que são aquelas motinhos mais simples, com menos cilindradas. E também a categoria B, que é de carro, né, de automóvel. E aí, repetindo, já falei sobre isso, mas repetindo, eles vão ficar com a sua CNH original, eles não vão te devolver. Tá, então eu já falei aí, né, quem pode vir como turista, se pode usar a CNH,
quem vem para fazer o reconhecimento de cidadania, mas ainda não tem certeza se vai ficar na Itália ou não, então ainda não quer fazer a conversão, quer usar a sua CNH. Depois eu falei sobre fazer a conversão, né, para quem resolve ficar morando na Itália. E aí agora eu vou falar sobre a patente de guida do zero. Quem não fez habilitação no Brasil, né, nunca dirigiu, nunca teve uma habilitação, ou quem tinha habilitação no Brasil, mas veio para cá, já está aqui há 4 anos, não vai conseguir converter, e aí vai ter que fazer tudo de novo, tudo do zero. Como funciona? Eu fui até uma autoescola, aqui pertinho da minha casa, e pedi informações, né? Então eles me deram aqui uma folha, que eu vou passar para vocês, eu vou ter que olhar aqui porque eu não sei tudo de cabeça, então eu vou passar as informações que eles me passaram. Eu acredito que, né, todas as autoescolas, não digo sejam exatamente iguais, mas devem ter aí tudo muito parecido. Talvez a questão de valor possa mudar um pouquinho, mas eu acredito que não mude grande coisa. Caso alguém tenha aí uma informação de uma outra cidade, né, uma outra comune que não seja aqui de Torino, com valores diferentes, por favor me deixem aqui nos comentários, até para outras pessoas lerem, né? Acho que informação é sempre útil, é sempre bem-vinda. Então, falando dessa autoescola aqui de Torino, perto da minha casa. Assim como no Brasil, tem uma prova teórica e também uma prova prática, e você tem que fazer aulas, né, teóricas e práticas. Então, nessa autoescola, tá? A inscrição para fazer a categoria B, para automóvel, ela custa 480 euros, que pode ser dividido, né, em 2 parcelas. E esse valor inclui aí aulas teóricas. E uma coisa que eu achei super interessante é que eles não têm nenhum mínimo e nenhum máximo de aulas teóricas que você pode fazer nesse valor. Então, a mulher lá me falou, né, você faz quantas aulas você achar que é necessário para o teu conhecimento, para te estar pronta para fazer a prova teórica. Então, ela me deu ali os horários, né, tem 3 dias da semana e eu posso fazer quantas aulas quiser. Ela disse, se tu quiser fazer 6 meses de aula teórica, pode fazer, a escolha é tua, né, até tu se sentir aí preparada. Então, isso eu achei bem interessante, né? E aí você vai fazer essas aulas, e aí outros custos, né, nessa primeira parte. É um pagamento que você tem que fazer de 28,18 euros, que você faz na posta, os boletino postale, né, você chega numa posta e pede esse boletino postale desse valor para a patente de guida, eles já sabem como é. E 2 outros, né, também na posta, 2 outros boletino postale no valor de 17,78 euros. Além disso, tem a taxa do exame teórico, que é 10 euros, e depois você vai ter a taxa do exame prático, que é 40 euros. Então, vamos somando aí, no final vamos ver o valor total. E eles te dão um livro, né, que não custa nada, eles vão te dar um livro com todas aí as explicações teóricas para você se preparar para depois fazer a prova teórica. Então, passada essa primeira parte, os documentos, né? Já vou passar para vocês. Que documentos você tem que ter para fazer a sua patente de guida? A carta de identidade, seja você italiano ou tenha o permesso de soggiorno, o codice fiscale, 3 fototesseras e o permesso de soggiorno, para o caso de quem tem o permesso. Por exemplo, no meu caso, né? Eu também tenho que entregar o permesso de soggiorno. Depois você vai ter que fazer uma visita médica para ir para a parte prática, né? E essa visita médica, eu também acho que depende de cidade para cidade, mas ela tem uma média de custo de 25 euros, mais uma marca da bolo de 17,78. E aí, né, sendo aprovado no médico, você vai passar para as aulas práticas. E aí, essa autoescola me passou um pacote de 10 aulas práticas, porque 6 horas é obrigatório. É um mínimo, né, que você tem que fazer, diferente das aulas teóricas, que você não tem aí nem o mínimo nem o máximo. As aulas práticas são obrigatórias, no mínimo 6 horas. Então, a autoescola já faz um pacote de 10 aulas, e essas 10 aulas de 1 hora tem um total de 360 euros. Caso você queira fazer aulas a mais, né, do que essas 10 aulas do pacote que eles fazem, cada aula de meia hora vai custar 18 euros. Então, né, temos aí um total de 996 euros e 52 centavos para fazer uma patente de guida do zero nessa autoescola aqui em Torino. Quem mora aí em outras comunes, né, e sabe diferentes preços,
Por favor, me deixem aqui nos comentários que eu quero saber. É um valor, né, relativamente alto. Eu não sei quanto tá custando no Brasil hoje, mas eu fiquei muito feliz que eu vou poder ir para o Brasil renovar. Por quê? Lembrando que eu ganho em euros, para mim ir para o Brasil, renovar no Brasil, depois voltar para cá e fazer a conversão vai custar muito menos do que esses quase 1.000 euros aqui se eu for fazer tudo do zero. Sem falar que tem que ir lá, tem que fazer aula, né, tanto teórica quanto prática, fazer as provas. Então, eu fiquei muito contente que eu vou poder voltar para o Brasil, renovar lá e converter aqui de novo. Claro, eu tenho um pouco menos de 2 anos para fazer isso, mas acho que vai dar tempo. E aí, eu vou trazer um bônus para vocês, que é uma coisa que eu não sabia, e fazendo as minhas pesquisas eu fiquei sabendo, e eu acho que pouquíssima gente sabe sobre isso, que você pode economizar, eu diria que 50% do valor, né, desse valor aqui de quase 1.000 euros, se você fizer essa patente de guida do zero de modo privatista. Sim, você não precisa, entre aspas, né, de uma autoescola para fazer aí a sua patente de guida do zero. Se alguém se interessar sobre esse assunto, me deixem aqui nos comentários, que daí eu vou trazer um vídeo falando só sobre isso, sobre como fazer, né, a sua patente de guida do zero, sem precisar fazer aí todas essas aulas teóricas, práticas e tudo mais, e economizando 50% desse valor, né? O que acontece? Você não é obrigado a fazer as aulas teóricas, você pode simplesmente chegar lá, fazer a sua prova teórica e você pode treinar com um carro na rua com um professor particular, digamos assim, que pode ser inclusive um familiar seu que não te cobre nada. Você só precisa ter aí um carro, colocar um adesivinho de P nesse carro, que diga para as outras pessoas, né, que você está treinando aí a direção, né, de modo privatista, de modo sozinho, né, com você e outra pessoa. Uma coisa que é muito importante falar é que você tem que ter do lado uma pessoa que tem habilitação há no mínimo 10 anos. Você não pode só você, sem habilitação, sair dirigindo. Não. Você tem que ter uma pessoa junto te acompanhando cada vez que você pegar o carro para treinar aí sozinho, né? Mas sim, é possível. E aí você não precisa, né, pagar esse valor inicial aqui para a autoescola de 480 euros, né? E também todas essas taxas e tudo mais. As taxas e as provas você vai ter que fazer, vai ter que pagar. Mas enfim, como eu falei, eu vou deixar isso para um outro vídeo, caso vocês tenham interesse, eu explico exatamente como fazer, porque daí você vai ter que preencher esse formulário sozinho em casa. Então eu posso fazer um vídeo explicando bem certinho como preencher esse formulário, que tem algumas páginas, né? E como é que você faz, mas para fazer isso você precisa estar com um italiano aí bom, né? Porque você vai ter que estudar em casa sozinho e fazer a prova depois, tanto a teórica quanto a prática, e aí o seu italiano precisa ser avançado. E as 6 horas que são obrigatórias de aula prática, essa você também vai ter que fazer, né, com uma autoescola e com um instrutor habilitado para isso, mas são 6 horas apenas, né? Você não precisa pegar aí o pacote da autoescola com 10 ou não sei quantas aulas. Então essa parte você não tem como escapar. Mas, enfim, né, uma redução aí bem grande nesse preço, eu acho que é super válida para quem tem um bom italiano, já tem uma noção de direção, eu acho que é super válido, então eu vou fazer um vídeo sobre isso. Aí, uma última coisa, né, antes de finalizar o vídeo, que eu acabei não falando, é que, assim como no Brasil também, aqui você tem um prazo máximo para fazer aí, né, a sua habilitação. A partir do momento que você dá a entrada na autoescola, né, para iniciar suas aulas teóricas, até o momento em que você é aprovado no exame, na prova prática, né, você tem um período de 1 ano para fazer. Se você passou desse 1 ano e não fez a sua prova prática, não foi aprovado, você perde todo esse valor e tem que começar tudo de novo do zero e pagar tudo novamente. Então, né, isso é bem importante de deixar explicadinho. Então, no vídeo de hoje, eu acho que era isso. Eu espero que tenha sido um vídeo bem explicadinho, né, detalhado aí, como eu falei lá no início, que, né, seria. E se você ficou com dúvida, qualquer coisa, me deixe nos comentários, ou me chamem também lá no Instagram, que eu sempre respondo as mensagens, sempre respondo as dúvidas que eu, né, sei a resposta.
Claro, eu sempre digo que o que eu tiver ao meu alcance eu vou ajudar, mas eu não sei tudo, né? Se você gostou desse vídeo, me deixa aqui o like, que me ajuda muito, também se inscreve nesse canal. Eu sempre trago assuntos de cidadania e outros assuntos de vida na Itália e tudo mais, e assim que terminar esse Covid, esperamos começar a viajar e trazer também assuntos de viagens. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!